vamos fazer mais um bloco de patchwork, o bloco catavento, que já já eu vou mostrar o projeto para vocês. Antes que eu comece a costurar, algumas dicas. A nossa live tem o patrocínio, tem a parceria. Então hoje eu quero começar dizendo do nosso parceiro André Gibran. O André Gibran tem um curso que você paga mensalidade, que é o curso Artesã de Elite, para você que faz peças e quer vender. Então é excelente, e enquanto você paga mensalidade, você vai tendo acesso a todo o conteúdo do curso. Então eu super indico. O André Gibran é meu professor e também meu parceiro. Super indico o André. Também temos a parceria da Patchwork by Primar e Acessórios, que é uma loja virtual que vende muitas coisas úteis para o nosso trabalho. Vende a manta G100, que eu super recomendo, e botões, cursores e outras peças, né? Então você pode procurar Patchwork by Primar da nossa amiga Marli Pet. Tem também a loja do Elo7 no cantinho da Araci, então você fica atenta, a gente vai falando, tá? O curso de patchwork, tá bom? Então, se você quer aprender patchwork, eu quero te chamar para vir junto comigo, tá bom? Bom, esse é o bloco que nós fizemos a semana passada. É um bloco 9 patch, 9 porque tem 9 partes. E nesse bloco você aprendeu várias dicas, né? De como costurar, como alfinetar, como passar para ter um bom resultado, como calcular o tecido para corte. Então, tudo isso você aprendeu. A aula da semana passada continua disponível aqui na nossa página, você pode procurar, tá bom? Então, se você não viu e quer assistir, ainda é possível, você pode procurar a aula aí na nossa página. E esse é o esquema da aula da semana passada. Esse esquema está lá no nosso grupo. E daí eu já quero te fazer um convite. Se você está chegando aqui, primeira vez conosco, se você ainda não participa do grupo, vem para o grupo Costurices no Cantinho da Araci. E lá também você tem acesso aos moldes e a outros arquivos que complementam as nossas lives. Então, esse esboço de como que a gente prepara toda a montagem do 9 patch está lá no nosso grupo, tá? E esse daqui, ó, é o nosso esboço da aula de hoje. E nós vamos começar a fazer esse bloco. Antes de eu começar a fazer, eu quero mostrar para vocês aqui o esboço. Nós vamos fazer novamente um bloco de 30 centímetros. O bloco é todo esse aqui, tá? Então, nós vamos de novo fazer um bloco de 30 centímetros. Você pode fazer blocos de qualquer tamanho. Você define o tamanho. E a partir do tamanho, então, você vai cortar os seus tecidos. Então, nós vamos fazer um bloco de 30 centímetros. Então, ele é formado por 1, 2, 3, 4 quadrados, tá? 4 partes aqui. Cada quadrado tem 15 centímetros, tá ok? Tá entendido? Uma verdade, um quadrado, ele é formado por 2 triângulos. Então, veja aqui, eu tenho um quadradinho de papel aqui, tá? Se eu dobro, eu tenho 2 triângulos iguais. Então, essa é uma informação importante para você saber quando você vai trabalhar com patchwork, para você lembrar que a partir de um quadrado eu posso ter 2 triângulos. E daí hoje você vai aprender uma técnica para costurar e transformar os quadrados nesses triângulos que a gente está vendo aqui. Então, um quadrado é formado por 2 triângulos iguais. E daí, quem lembra da regra de corte do tecido? Vamos pensar aqui.
eu vou precisar de quadrado de 15 centímetros, tá? Só que 15 centímetros é a medida final do meu quadrado. Vamos voltar aqui para o nosso Nine Pet e ver aqui. Esse bloco Nine Pet, ele também tem 30 centímetros. Na realidade, ele tem 31,5, porque depois ele vai ser usado em alguma peça e depois de costurado em alguma peça, ele vai perder 1,5 centímetros, que é a margem de costura, tá? Aqui no meio, esse quadradinho tem 10. Então, cada quadrado do bloco Nine Pet de 30 centímetros terá no final 10 centímetros acabado. Esse aqui do meio já tá costurado nas 4 voltas, então ele tem 10 centímetros. Por que que eu tô dizendo tudo isso? Pra gente relembrar como que a gente calcula, então, o nosso material. Hoje, eu quero quadrados, esses quadrados aqui vão ter 15 centímetros. Então, eu vou cortar 2 quadrados de um padrão de tecido e 2 quadrados de outro padrão de tecido. Porque, veja, eu tenho aqui amarelo, amarelo, 2 triângulos que vão formar um quadrado. Amarelo e amarelo, mais 2 triângulos que vão formar outro quadrado. Então, eu preciso de 2 quadrados amarelos. Assim como eu tenho do listrado de azul. Então, eu preciso de 2 quadrados de cada padrão de tecido. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Vamos calcular a medida do nosso quadrado. Eu não falei que o nosso quadrado tem 15 centímetros? Mas a semana passada, vocês aprenderam que eu corto 15 mais 1,5, que é a margem de costura. Então, 16,5. E agora, vocês vão aprender uma outra regra nova, que é a regra da diagonal. Sempre que nós tivermos um quadrado compostos por 2 triângulos, que é esse caso aqui no patchwork, eu tenho um quadrado composto por 2 triângulos. Sempre que isso acontecer, eu vou colocar ainda mais 1 centímetro na medida de corte. Então, se eu tenho no final um quadrado de 15 centímetros, o meu quadrado precisa ter 15, mais 1,5 de margem de costura, 16,5, e mais 1 centímetro da regra da diagonal. Então, ele vai ter 17 centímetros e meio no total, tá? Então, eu vou cortar 2 quadrados de 17,5 de cada tecido, tá bom? Eu já cortei um dos padrões de tecido. Tenho aqui, ó, 2 tecidos dessa estampa que eu acho linda, de amor perfeito, tá? E eu vou cortar os outros 2 aqui com vocês, para vocês entenderem, porque tem gente que perguntou para mim, como é que corta? Então, vamos ver. Eu tenho aqui um pedaço de tecido, tá? Esse é um tecido tingido em casa, não fui eu que tingi, eu comprei há tempos um kit de uma amiga que tinge, que tingia pelo menos, hoje eu não sei se ela tá fazendo isso. Mas a primeira coisa que eu fiz aqui, eu dobrei, esse kit que eu comprei era um fat quarter. Fat quarters é 1/4 do metro, então eram cortes pequenos mesmo, tá? Eu vou primeiro alinhar o tecido. Alinhar é deixar ele retinho aqui. Para isso, eu alinho a régua aqui embaixo. Ó, vocês estão vendo aqui uma linha da minha régua. E eu alinho aqui num ponto e eu vou cortar sempre de baixo para cima, abeirando a régua. Alinhei. Cortou, fecha o cortador, porque cortador é um perigo. Vou virar aqui pro outro lado. E agora, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. A minha base de corte tem marca em centímetros. A minha régua também tem marca em centímetros.
Essa régua tem 15 centímetros, mas eu preciso cortar 17,5. Então, eu vou alinhar o meu tecido aqui, bem alinhadinho, tá? Onde eu refilei. Ele tá retinho aqui e ele tá dobrado. E eu vou alinhar a minha régua aqui. Eu tô com a medida de 17 aqui. Eu vou alinhar a minha régua e vou cortar aqui no 17,5. Então, alinhei e vou cortar. E agora, eu tô com o tecido aqui dobrado, eu vou virar ele aqui na minha base de corte. E eu vou cortar aqui com 17,5 também, porque eu preciso de 2 quadrados. Então, ó, meus cortes estão prontos. Tenho 2 quadrados desse e 2 quadrados desse, quadrados com 17 centímetros e meio. Como que nós vamos agora preparar isso para costura? Eu tô usando uma caneta que apaga. Você pode usar uma caneta que apaga, um giz, ou você pode até usar uma outra, você vai cortar, costurar, vai ficar escondido essa risca. Eu vou riscar numa diagonal de um dos quadrados, e eu tô escolhendo, como esse aqui tem estampa e é mais difícil de ver, eu tô escolhendo o roxo, eu vou riscar nos dois, pegando bem na diagonal de uma pontinha a outra, e eu vou riscar aqui. Dá pra vocês verem bem a linha que eu fiz aqui, bem no meio. Vou riscar também no outro. Então, risquei os dois. E agora, eu vou fazer mais 2 riscos. Eu vou riscar meio centímetro pra cá e meio centímetro pra cá. A minha régua aqui, ela tem a marca do meio centímetro, 1 centímetro, 1,5 e assim por diante, tá? Então, eu vou riscar meio centímetro de cada lado. Então, alinho bem aqui sobre o risco que eu fiz. Vou virar e vou riscar de novo. Então, do risco central que eu fiz, eu tô fazendo um risco de meio centímetro de cada lado. E agora, nós vamos alfinetar para costura os nossos quadrados. Então, eu vou pôr direito com direito. Bem alinhadinho. Tô usando alfinete da nossa parceira Patchwork by Primar. Parece que ela não tem mais esses alfinetes, mas ela tem outros, tá? Você pode procurar com ela. Então, alinhei bem e alfinetei aqui na lateral. A mesma coisa do outro. Nós já fizemos em novembro de 2016 um bloco catavento, mas que a gente fez com uma outra técnica, tá? Essa é a forma tradicional de fazer. Então, alfinetei aqui e agora eu vou costurar. Não costuro no risco central, eu vou costurar nesse risco e nesse risco, nas 2 costuras laterais dos 2 blocos. Vamos ligar a máquina e vamos costurar? Eu vou costurar com ponto pequeno, não precisa dar retrocesso. E hoje eu tô usando uma linha azul marinho, que é a cor do fundo do meu tecido de Amor Perfeito. Eu tô usando uma linha azul marinho para ficar visível para vocês a costura, tá? Então, vou costurar nessa linha lateral. Não precisa dar retrocesso nem no começo, nem no final. Abaixa a sua agulha e confere se tá bem na linha. E você vai seguir a linha, tá? Então,
costura em cadeia, então você costura um, já põe o outro lá para costurar. Vou soltar aqui um do outro. Então, ó, costurei na primeira linha lateral, vou costurar na outra. Vamos costurar no outro também. Então, ó, costurei nas duas linhas laterais, bem sobre a linha, e a minha linha do meio ficou sem costura, tá ok? Posso tirar os alfinetes. Agora, nós vamos cortar de novo o nosso tecido. Então, cortador, régua na mão, e eu vou cortar exatamente na primeira linha que eu fiz aqui na diagonal. Tá? Então, alinho bem. Cortei. Exatamente sobre a linha, pegando bem na diagonal. Cortadinho. Vamos ver como ficou? Olha aqui. Que eu já tenho aqui os 4 quadrados que eu preciso para montar o meu bloco. Nós agora vamos passar bem passadinho. Vou derrubar a costura todas para o mesmo lado, tá? Então, a minha costura vai ficar do lado, derrubada pro lado do meu tecido estampado de Amor Perfeito. Então, eu tenho aqui meus 4 quadrados e ele tem aqui, ó, você tá vendo? Ele tem uma pontinha aqui que tá sobrando e que eu vou cortar, tá? Tenho aqui, então, agora os nossos 4 quadrados prontinhos. E agora eu vou montar o meu catavento. Aqui. Assim eu monto um catavento, tá? E é desse jeito que nós vamos montar o nosso bloco hoje. Porque nós estamos fazendo um bloco catavento tradicional. Agora que nós já temos os triângulos montados, nós temos aqui um four patch, 4 quadrados, um four patch. E nós vamos montar da mesma forma que a gente montou o nine patch. Então, eu vou pegar o meu quadrado daqui e virar pra cá. E agora, eu vou alfinetar aqui. E o que é importante nesse bloco que eu tô trabalhando com a diagonal? É que a minha diagonal aqui, ó, a minha costura, olha onde eu tô pondo o alfinete aqui e onde eu tô pondo o alfinete aqui. Fique certinho. Então, eu alfineto primeiro aqui e alfineto aqui em cima. Tombei daqui da minha direita para minha esquerda. Na linha de baixo, tá? Eu tenho colunas e linhas. Na linha de baixo também eu vou tombar da minha direita para minha esquerda. E eu vou aqui também conferir, eu preciso colocar aqui, ó, exatamente na costura. Alinho aqui e depois alinho aqui embaixo. E agora, eu vou passar uma costura reta aqui. E como nós aprendemos a semana passada, eu vou e costuro em cadeia e eu não vou cortar a linha de costura aqui depois de uma linha fileira, né, para outra, tá? Então, nas minhas fileiras, elas vão ficar emendadas. Então, vou costurar aqui com distância do pé de máquina.
ponto pequeno e não precisa de retrocesso. Já costurei um, vou costurar o outro em cadeia. Tenho aqui costurado. Primeira costura do meu bloco tá prontinha, tá? Não corto esse fio aqui de emenda, porque se eu cortar, vamos supor que eu tô trabalhando com várias filas. Se eu corto, depois eu tenho que montar o quebra-cabeça de novo. Aqui eu já tenho o quebra-cabeça montado, tá? Então, não corto esse fio aqui, tá? E agora, nós vamos passar esse bloco para poder fazer a outra costura. Eu vou daqui da minha direita e vou levar ele lá para a esquerda, uma fileira. E vou passar. Vou virar aqui o meu trabalho e vou repetir o processo da minha direita, vou lá para minha esquerda e vou passar. Vamos olhar do avesso para ver como é que ficou? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma costura tombada para cá e uma costura tombada para cá. Eu deixando assim, vai ficar mais fácil de eu alinhar o meu bloco e terminar a costura. Como eu tô com o fio preso aqui, agora eu sei que o meu bloco vai ser costurado aqui, ó. E nós vamos alfinetar para fazer essa costura, então. Como que nós vamos alfinetar? Eu tenho aqui essa emenda que junta essa costura com essa costura, aqui do outro lado também, que junta essa costura com essa costura. O meu alfinete, ele tem que pegar bem nos encontros aqui das duas costuras, aqui e do outro lado. Conseguem ver aqui que tá bem na junção da costura, dessa costura com essa costura. E aqui do outro lado, também dessa costura com essa costura. Então, coloquei aqui o meu alfinete, venho com ele pra cá e prendo esse lado. E agora, vou prender as duas pontas aqui. Prendi, tá? E agora, nós vamos passar uma costura aqui e vamos terminar o nosso bloco. Vamos lá, vou costurar aqui. Sem retrocesso, ponto pequeno. Margem de costura normal. Mas, ó, nosso bloco tá prontinho. Legal que vocês gostaram, tá? Eu quero ver blocos bonitos lá no grupo. Se você ainda não faz parte do grupo, vem pro grupo Costurices no Cantinho da Araci, tá? Agora nós vamos parando por aqui, tá? Encerrando a nossa aula de hoje. Um super beijo, boa noite, Deus abençoe vocês, tá bom? Valeu, gente!